Olá, pessoal. Agradecendo a todos que participaram desta jornada e finalizando com a sétima linha da Umbanda, que é a linha da geração. O Dociabá, minha mãe Iemanjá, Atotô, meu pai Omulu. Iemanjá é a mais conhecida e cultuada dos orixás. No sincretismo, ela é Nossa Senhora Aparecida, a mãe da criação. No nosso conhecimento, no conhecimento africano, Iemanjá, que também pode ser conhecida como Iemonjá ou tantos outros nomes, ela é um rio, mas nós conhecemos aqui no Brasil Iemanjá como a mãe do mar, onde todas as vidas começam e se encerram. Na força do mar, de Iemanjá, de geração, e na força da Calunga, na força do cemitério, na força de Omulu, tudo se finaliza. Omulu, ou também Obaluaê em algumas linhas, ele é a força de finalização. Para nós, na Umbanda, o cemitério ele tem uma conotação solene, mas não tem uma conotação negativa de medo. Ninguém se despede de ninguém sorrindo, é fato. Mas o Mulu rege a Calunga Pequena, que é uma continuação do mar, onde no mito ele é filho adotivo de Iemanjá. Iemanjá, rainha da Calunga Grande, a mãe de todos os orixás, a força geradora de todos os seres, gera e cria sem cessar. Em nós, esta força é a força da geração, é a força da geração da criança, é a força da geração de uma nova vida, é a força da geração de uma nova ideia. Nós devemos estar sempre na parte fluida da vida, sempre gerando, gerando, criando, onde será reforçado e trabalhado por todas as outras sete linhas, cada uma dentro de sua força, mas tendo a força inicial de geração na linha de nossa mãe Iemanjá. No mar começa e finaliza todas as energias, todas as linhas se cruzam no mar, todas elas têm ligação com Iemanjá, o reino da água do sal, o sangue que corre nas nossas veias tem sal, a água do mar tem sal, a lágrima tem sal. Como diz Chico Xavier, nós trabalhamos na força da água salgada e evoluímos na força da água salgada, seja pelo suor do trabalho ou seja pelo escorrer da lágrima. Então, na força de geração nasce todas as nossas forças. O doce Abá, minha mãe. Na força de nosso pai, o Mulu, que também muitas pessoas até geram um certo temor ao falar de Omulu, ao falar de sua força, mas ele é força de transmutação, não é a força da morte. Ele rege a força da transição, mas não é algo estático, não é algo parado. A força de Omulu, ela é necessária para que tudo evolua. Porque se tudo existisse sempre da mesma forma, jamais haveria evolução. Então, neste plano, esta força de transmutação vem do nosso pai Omulu. E, ao transmutar, ao portal Omulu, ele rege todos os portais. Ele tem a chave de todos os portais, onde finaliza uma linha e começa a outra, rege a força de Omulu, que também em alguns casos pode ser conhecido como Obaluaê, mas no nosso estudo, Omulu gera essa força. Ele é conhecido como o velho que caminha com as palhas, que por ser filho de Nanã, Nanã gera e nasce um filho muito doente,
e alguns dizem com alguma deformação. E Nanã deixa o Mulu na beira do mar e quando ele chora, Iemanjá sai do mar para poder ver o que é aquela criança, quem é aquela criança. O Mulu então é colocado palhas da costa para proteger, que ele também no mito ele é conhecido como o Senhor das Doenças. Mas em alguns outros mitos, o Mulu ele é o Senhor da cura, também considerado o Senhor da cura, da doença e da cura, essa energia de transmutação. E alguns dizem que o Mulu usa a palha da cabeça até os pés para proteger a sua luz, que Oxalá, quando o criou, o deixou com toda a luz que pudesse existir, porque ele é a terra. Mas ele estava, em algum ponto, ele estava afastado das pessoas. Oxalá então colocou dentro dele todas as dores da humanidade, para que sempre quando ele visse uma outra pessoa, ele já soubesse a dor que aquela pessoa estivesse sentindo. Então, é um orixá muito caridoso, é um orixá que é sincretizado com São Lázaro, aquele que ressuscita, e, e essa é a força dele, a força da vida e da vida após a morte, o caminhar. E na força de Omulu também existe um mito que ele aparece, ele é muito temido nos reinos africanos. Ele pede comida e água em um vilarejo e eles não dão a comida, eles fecham, batem a porta e ele, como orixá da terra, ele senta no sol de meio-dia no alto da montanha. O sol de meio-dia é o sol em que a Terra está no seu pico máximo de energia, é onde ela é mais irrigada pela luz do sol. E pelo mito, o Mulu sentou por 3 dias em cima da montanha e aí o sol não se pôs. As terras começaram a secar, os bichos começaram a morrer de sede, e quando o vilarejo que negou comida e água para ele resolveu fazer oferendas a ele para que voltasse a prosperidade, para que voltasse a se pôr e o ciclo normal da vida. Quando eles ofereceram ele água e comida, a lição que ficou foi: não espere a peste abater a porta para resolver ser bom. Faça quando aparecer a oportunidade. E esse é o mito de bondade, de caridade, da força que traduz a força do Orixá Mulu. Muitas vezes deixamos algo continuar existindo na nossa vida e não tomamos nenhuma providência. E vamos tomar providência quando já tomou proporções gigantescas. O banho também de Omulu é o banho de pipoca, é o banho que afasta as doenças, é o banho que traz a cura corporal, a cura espiritual, que afasta Egum, né, que são os espíritos negativos, devido aos ventos curativos de Ansan que transformaram as suas feridas em pipoca. Salve nosso Pai Omulu, salve a sua força de transmutação, salve todas as 7 linhas de Umbanda.